Fala pessoal, tudo bem? Como estamos? Retomando mais uma vez aqui no podcast Pérolas do Imobiliário, agora em 2026, iniciando o ano e já iniciando o ano com o pé direito, né? Hoje estamos com a nossa convidada especial, a Aline, a grande campeã do concurso O Melhor Vistoriador de Imóvel de 2025. Então, gostaria de dar as boas-vindas, né, Aline? Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Tô muito feliz de estar aqui. Muito legal, Aline. Aline, para começar, então, eu gostaria de estar ouvindo um pouquinho, para quem não te conhece, né? Se apresentar, falar um pouquinho de quem é a Aline. Então, eu sou a Aline, eu moro em Vitória, Espírito Santo. Eu sou mãe de um rapaz de 15 anos, sou esposa do Eduardo, já há 8 anos. Tenho 3 cachorrinhas, sou cristã. Na maior parte do tempo, eu sou uma pessoa muito calma. Eu gosto de comer, gosto de calmaria. E é isso, no pessoal mesmo, eu sou essa pessoa mais tranquila, calma, gosto de rolês bem calmos, nada muito extravagante. Já estamos dando um spoiler, né? Para ser o melhor historiador do Brasil, Aham. tem que ter calma, pelo jeito. É verdade, tem que ter muita calma, porque exige precisão, né? Então, A gente vai a calma falar, colabora. a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aline, fala um pouquinho também, antes de a gente começar no assunto aqui que eu tenho anotado aqui. Eu queria que tu contasse essa aventura, né? Você veio de Vitória, do Espírito Santo, e Aham, hoje estamos aqui em Florianópolis de moto. de moto. Como é que foi essa aventura aí? Foi Conta pra muito nós. boa, foi muito boa. A princípio, eu relutei bastante, né? A viagem de moto era o sonho do meu marido há muito tempo, e eu sempre evitava. E aí, como a gente não estava conseguindo alinhar a data certa para comprar passagem aérea, a gente decidiu de última hora, né? Confirmei com você na semana passada o dia certo. E optamos por essa aventura, porque de carro ia ficar muito inviável, é muito longe. Mas no fim eu acabei amando. A gente já tá até planejando as próximas. E a gente também tá adorando Floripa. É muito lindo. A única tristeza é ter que vir com pressa, ter que voltar rápido, porque a cidade é maravilhosa. A vontade que dá é de ficar muitos outros dias. É bacana, essa é uma oportunidade e uma aventura, né? Parabéns, Aline. Aline, me conta um pouquinho da tua trajetória, resume um pouquinho da tua trajetória antes do concurso. Como que era, que era a tua, como é que foi essa trajetória até o concurso? Então, eu entrei na em julho de 2024, né? Antes disso eu era personal trainer, nada a ver uma coisa com a outra. E eu estava infeliz com a minha antiga profissão, já não me encontrava mais, meu tempo com a minha família era nulo, do tipo, a gente não conseguia jantar junto durante a semana. E eu já estava em busca de algo novo, mas eu sou uma pessoa que tem um pouco de medo do novo. Eu gosto de rotina e... Mas o meu marido, ele conheceu a House primeiro, porque meu marido, ele trabalha com imobiliária já há bastante tempo. E ele achou que eu seria uma boa vistoriadora, de alguma forma, porque eu sou detalhista, né? Isso é uma característica minha, não é nenhuma característica enquanto vistoriadora. Então, eu conheci a House, foi a princípio era para ser um extra, mas eu me apaixonei de verdade pelo que eu faço hoje, né? Então, eu fui me jogando. Quando veio a questão do concurso, eu não me achava capaz, eu não queria me inscrever no início, porque eu sou competitiva, então eu não queria me inscrever porque eu falava, eu não tenho chance de um concurso dessa magnitude a nível nacional. São historiadores do Brasil inteiro, é um nível técnico absurdo. Mas eu decidi, optei pela inscrição e agora eu tô aqui. Deu certo, foi muito bom.
Que trajetória, né, Aline? E aí, quando tu ouviu lá o teu nome como, como a campeã, ou melhor historiador do Brasil, Tudo como é, tremeu. como é que foi? Como é que foi esse momento aí? Tudo tremeu, porque até aquele momento, em momento nenhum eu pensei que pudesse estar ganho, algo do tipo. Então, naquele momento que eu cheguei ali, eu estava em um nervosismo total e tem toda aquela coisa daquela demora, porque pra gente é uma eternidade. Pra vocês pode parecer rápido, mas acho que pra mim e pros outros dois rapazes que estavam ali demorou muito. Eu por dentro eu estava me tremendo completamente, fingindo ali uma calmaria, porque naquele momento ali não houve calmaria alguma. E Sim. quando eu escutei, foi uma mistura, assim, de sentimento. Passou um filme na minha cabeça, sabe? Um sentimento de que tudo valeu muito a pena. Porque, voltando ao início da minha trajetória, quando eu iniciei como historiadora e era para ser um extra, eu iniciei com muito medo, né? Porque eu vim de uma profissão a qual eu estudei muitos anos, eu me especializei para exercer. E quando eu me torno historiadora, era tudo muito novo para mim, completamente novo, tanto que eu não me sentia capaz, e foi muito estudo, e eu sou, como eu disse, eu tenho medo da novidade. E quando eu escutei meu nome ali, foi uma sensação gigante de que valeu a pena. Acho que principalmente isso, sabe? É claro que, poxa, ganhar o carro é muito bom. É muito bom mesmo. Mas também tem aquela coisa de que eu fiz a escolha certa, sabe? E tudo isso tendo melhorado a minha qualidade de vida, tendo mais tempo com a minha família, que era o que eu não tinha antes. Então, sem palavras, de verdade, assim, foi surreal o sentimento. Eu vou te relatar, confessar dois episódios, né? Até que tu comentou, né? Vocês, né, não viveram, e eu acredito que a gente não viveu o que vocês viveram lá, né? Mas a gente viveu algumas coisas também bem impactantes. A primeira foi assim, estávamos também naquela de apurar os resultados e tal, e aí a gente fazia tinha ainda uns 15 dias ou um mês, mais ou menos, ainda para acumular os resultados, né? E aí eu lembro que tu tava na frente do ranking, eu tava em segundo, eu não lembro exato. Aí acho que você tava na frente. Aí tu comentou pra Helene que ia tirar férias. Ué, eu falei pra ela, oh, mas ela é bem convicta, né? Ela vai tirar férias agora, faltando um mês. Não foi convicção, eu juro. Vou explicar depois. Então essa aí foi um episódio engraçado assim que a gente vivenciou, né? Nós na maior tensão aqui, né? E o outro foi que no dia na final, assim, eu comentando depois com os meus sócios, foi um evento muito diferenciado, né? A gente está acostumado naqueles eventos de que tu vai lá, tem as palestras, tem um happy hour, né? Aquela coisa nos intervalos, tal, aquele network. Mas o evento do Melhor Historiador do Brasil, ele teve um tempero, um elemento que eu só vi naquele evento, né? Foi uma parte, a final ali foi alguma coisa emocionante, né, para todo mundo. Eu lembro que vocês dando o depoimento de vocês e no momento que passou ali os vídeos, né, eu cheguei a me emocionar, assim, né, de correr uma lágrima, assim, que eu achei muito legal. E de ter participado todo desse movimento, né? E isso foi impactante para todo mundo. Todo mundo que Aham. tava lá, ele foi unânime, assim, não, o evento foi maravilhoso e foi devido a muito mais por esse final, né? É Esse o grande, tempero da emoção, né? né? Mas sobre a primeira parte, eu tava com uma viagem marcada desde o início do ano. E o meu marido, ele é autônomo e CLT, né? Ele é o Július, ele tem dois empregos. E então ele tava, a férias dele já estava programada. A gente tava com a viagem toda certa, tudo pago. E
como eu disse, eu nunca imaginei que eu pudesse estar aqui hoje, de verdade. Não, não é demagogia alguma. E aí, quando eu vi que eu estava em primeiro lugar, falei, então. Aí eu avisei a Elane, olha, eu vou passar uma semana fora. Daí a Elane falou pra mim, meu Deus, tu é louca. É, mas não tinha como ali realmente alterar todo o contexto da viagem, né? Por conta das férias, principalmente do Eduardo. E quando eu voltei de viagem, foi complicado. Tipo, eu pegava tanta vistoria Tirar o perto, atrasado. vistoria longe. Não, porque eu sou muito exigente comigo mesma. Sim. Eu não tenho, eu sou intolerante no geral, mas comigo eu sou mais. Então, eu exigi de mim ali o máximo que eu poderia para cumprir toda a minha agenda e para fazer tudo bem feito, porque naquele momento ali, naquela altura do campeonato, não adiantava eu fazer muitas vistorias. Eu Sim, precisava fazer muitas e bem feitas. sim. Então, tinha dia que eu dormia 1 hora da manhã, analisando para ver se eu tinha feito tudo corretamente, corrigindo o que precisava ser corrigido antes de enviar. E foi uma correria danada para correr atrás do prejuízo quando voltei da viagem, porque eu estava ali em primeiro lugar e durante a viagem eu caí um pouco. Então, eu me joguei total. Eu lembro que uma semana antes eu tive uma pequena queda da escada lá de casa. Eu trabalhei com o pé inchado, peguei gripe, trabalhei gripado. Falei, não, aqui não tem como voltar, não tem como dar ré. Eu vou fazer tudo o que precisar ser feito. E quanto à final do concurso, você mencionou a respeito da emoção, realmente, eu acho que para vocês ali também fica um sentimento de ter a oportunidade de participar de uma mudança muito grande, né, na vida de três pessoas que estão ali e também dar um destaque para a profissão que muitas vezes fica escondida, né, fica por trás da situação e é muito importante. O nosso trabalho ele é muito importante no processo de locação. E muita gente que está de fora não faz a menor ideia da importância do trabalho. Então, quando veio a questão do concurso, eu acho que veio essa questão do destaque. E, afinal, teve toda essa emoção por isso. Tanto para a gente, com a oportunidade, né, de ganhar algo ali que iria mudar completamente o contexto da nossa vida. Eu falo por mim, mudou totalmente. E vocês estavam ali, nos dando essa oportunidade. Então, foi tudo muito incrível. É, e aquilo que tu comentou, né? Todo campeão já foi iniciante uma hora, né? E o que Uhum, muda isso é a persistência, né? Porque uma coisa é você começar na profissão, né? E uhum. aí, agora, persistir e tocar aquilo para frente é o que determina, né? Eu acho que esse é o maior desafio, né? Essa continuidade, né, ali. É, porque o início, pelo menos para mim, era tudo muito novo. Então, eu demorava horrores para fazer uma vistoria pequena, porque eu passava o tempo todo ali pesquisando a respeito de materiais, ali no meio da vistoria mesmo, estudando materiais, olhando chat GPT, YouTube, às vezes algo que era novidade ali para mim, eu nunca tinha visto, algum eletro. E pesquisava ali sobre funcionamento, sempre para fazer da melhor forma, sabe? Tipo, nunca cheguei e, olha, eu não sei como funciona isso daqui, então vou fazer de qualquer maneira, não. Eu pesquisava, estudava, então o começo foi difícil. Fica parecendo que não vai fluir. Essa é a verdade. O começo parece que não vai fluir, porque você pensa, Sim. nossa, eu demoro horrores para fazer uma vistoria dessa. Se eu fizer uma só dessa por dia, no final do mês eu não vou ganhar tão bem assim. Tu Só que essa lembra fase da passa. primeira? Tu lembra da primeira vistoria? A primeira vistoria, lembro. Eu lembro que o apartamento tinha uma botija, a botija estava com vazamento de gás. Eu fiquei desesperada. São coisas que a gente nunca lidou, assim, sabe? Mas deu tudo muito certo, porque eu acho que a House também toma cuidado nesse sentido, né? No início, a gente é instruído a fazer vistoria de imóvel pequeno, não mobiliado. Então, existe uma progressão.
A gente não chega lá já fazendo um imóvel super difícil. Teve toda uma progressão. Sim. É, E te passou na cabeça desistir no começo, principalmente no começo? passou. É? Passou porque eu era auditada todos os dias, né? Eu acho que eu já te contei essa parte no off. Meu marido, ele me auditava todo dia. Ele trabalha com imobiliário, então ele analisa vistoria com muita frequência. E aí tinham dias que eu achava, nossa, fui muito bem, essa vistoria ficou muito bem feita. Daí ele analisava e ele vinha com um texto, assim, com 20 tópicos que eu poderia melhorar. Eu falava, meu Deus, eu tô horrível. E eu sou uma pessoa que eu não aceito bem errar, eu quero sempre acertar. Mas muita coisa hoje eu vejo que muita coisa ele pontuava não era nem questão de erros, era realmente para que eu não fizesse apenas o certo, eu fizesse o diferenciado. Boa. E isso também foi o que me trouxe até aqui, né? Acho que se tivesse feito só o básico, talvez não teria funcionado, não teria dado tão certo. Mas sim, no começo eu pensei, porque tudo era realmente muito novo. Eu sempre fui aquela mulher que não tinha interesse de saber sobre nada, o que é um sifão, por exemplo. E aí a gente se vê em um momento que a gente começa a descobrir a respeito de tudo. Mas o início é difícil. Se passar por ele, fica fácil, fica tranquilo. Não que a gente não vai ter pérolas no nosso dia a dia, Sim, mas a gente fica muito mais experiente até mesmo para lidar com todas as coisas, mesmo quando elas são novidades. A sim. gente fica mais proativo para resolver. E agora você falou em pérola, né? Uhum. É o nosso título, o título do nosso podcast é Pérola, né? Que a pérola, ela é tanto uma pérola de uma coisa que a gente fez, que é talvez um erro e que se torna até engraçado, né? Uhum. Depois, no final, tu vai deixar uma pérola, alguma dica, uma para quem está nos ouvindo aqui. Mas falando ali nessa questão de pérola, tu lembra de algum erro assim que tu fez que depois, putz, erro de iniciante? Então, eu sempre, hoje em dia eu faço muita vistoria de saída, que a vistoria de entrada foi eu quem fiz, né? E no começo, até que eu nunca cometi erros de esquecer, de lançar itens, por exemplo. Mas eu acho que os principais erros que eu cometi inicialmente eram ângulos de fotos. Eu falo, nossa, faltou tal ângulo, poderia ter feito dessa maneira. Nomenclaturas também errada, material incorreto. E aí eu olho, mas faz parte da trajetória, né? Às vezes eu fico até com raiva de mim, eu falo, nossa, não acredito que eu fiz isso. Mas eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer uma vistoria de saída e eu lancei que a porta ela tinha pintura branca. Eu não tinha. Não tinha. Ela não tinha pintura, era o próprio Era material. para material, Era o próprio material. mas era branco. Mas era branco. Era Menos mal, né? branco. Menos mal, mas era branco. É, é nesse sentido mesmo, assim. Quando a gente inicia, a gente não tem muita noção do que a vistoria é para a imobiliária. O que significa para a imobiliária, como a gente pode prevenir situações futuras, né, no laudo Sim, final. Então, a gente acaba não tendo muita noção sobre aquela malícia a respeito dos ângulos, sabe? Porque o sim, ângulo da foto importa muito. sim, Hoje eu tenho completa noção de que não é só tirar foto com qualidade, com foco. A foto, ela precisa ser muito intencional. sim. Todos os ângulos, eles precisam ser intencionais. Tu falou ali da questão da imobiliária, né? E tem uma frase que é: a vistoria bem feita é aquela que ninguém percebe, até precisar dela. Uhum, Então, isso é uma máxima na imobiliária, né? Porque o que eu ouço, né, dos gestores de imobiliária, da locação, foi bem naquela vistoria, naquela incomodação que eu precisei da vistoria e tinha aquele problema. uhum. Então, é fazer ela pensar que ela vai ser
um documento que, se for preciso acionar, ela esteja blindada, né? Uhum. Então, ter esse olhar, né, de fazer o detalhe, né, que é o perfeccionismo, tu falou, até comentou sobre isso, né, detalhista, né, não é questão que é uma coisa ruim, não, mas é uma proteção, né, uma proteção para esses momentos, que aí, se a imobiliária precisar, eu fui ali, fui perfeccionista naquilo, né, às vezes até perdi um tempinho a mais, mas se ela precisar, Sim, esse documento, a chance de ter qualquer ponto errado é mínima, né? exatamente. A gente tem que evitar qualquer ambiguidade. Sim, A gente não pode deixar que, às vezes, ali a foto diz algo e a observação diz uma outra coisa. Às vezes, determinados itens a gente faz o teste, mas não acompanha o desenvolvimento do funcionamento. E ali, durante a locação, pode ocasionar um problema justamente naquela parte em que você não examinou corretamente. sim, Vou só citar um exemplo. Uma máquina de lavar, por exemplo, ela tem processos, certo? Então, se eu ligar ali, eu vou verificar que ela está funcionando. Mas eu preciso verificar se todos os processos dela estão funcionando. hum, Isso é só um exemplo, porque tem várias outras coisas que também precisam dessa verificação. Então, quando a gente deixa claro, né, em uma vistoria, além do funcionamento, dos processos do funcionamento, a gente tem um poder na mão de evitar muitas questões depois. sim. E a gente, enquanto vistoriador, fazer uma vistoria de entrada bem feita evita transtorno até mesmo para nós. Sim, Porque quando a gente vai fazer uma vistoria de saída e a vistoria de entrada ela está ruim, é o dobro de trabalho. Não tem nada pior do que fazer uma vistoria de saída. uma vistoria ruim de Aham. entrada. É. Porque às vezes o locatário deixou ali o imóvel sensacional, Sim, maravilhoso. Mas às vezes você vai chegar e o imóvel vai estar deteriorado. Então, se você não tem ali uma vistoria de entrada legal, vão haver ali muitos pontos. Não que você vai ter dúvida, você vai lançar as devidas inconformidades, mas será que depois, se acontecer alguma questão judicial, a imobiliária vai estar respaldada? Vai estar sim. resguardada? Então, a vistoria de entrada, ela precisa de detalhe nesse sentido. Ela não é um papel, né? Ela é um instrumento de defesa do teu trabalho, É. né? Aham. E essa é uma das maiores dificuldades do vistoriador iniciante. A gente ainda não tem essa percepção. Sim, Depois a gente começa a ter essa percepção da importância do nosso trabalho. Aí vem as vistorias de saída e a gente percebe, nossa, isso daqui poderia ter sido feito de outra maneira. Vem as malícias, né? sim, sim. E aí tudo flui muito melhor. E um ponto também interessante, né? E eu acho que é um ponto crucial quando o historiador entende, né, que ele está realizando aquele trabalho geralmente sozinho, né? Uhum. Ele não tem ninguém olhando para ele, né? E aí fazer bem feito nessa circunstância denota um grau de percepção, né? Alto de responsabilidade, né? Eu tenho que fazer mesmo que não tenha ninguém dizendo, ó, faltou isso aqui, faltou aquilo. Então, e seguir aquilo, né? Não tornar, agora é um padrão, né? Eu trato todas as vistorias de um modo padrão. Não, acho que todas as vistorias têm a sua realidade, né? Sim. O que eu aprendi também ao longo do tempo é dar a devida importância a todas as vistorias. Isso. Porque às vezes você vai fazer imóvel de alto padrão, com mobília, com itens que demandam um cuidado maior. E vai ter vezes que vai fazer uma kitnet ali, com tudo muito simples, mas tudo exige muito cuidado. E às vezes, por exemplo, questão de ângulo de uma foto. Tempos atrás eu fiz uma vistoria de saída que havia um aquecedor
hidráulico na área de serviço. E ali por trás do aquecedor haviam vários furos em azulejos, que é uma coisa importante a ser mencionada. E no ângulo da foto, né, do laudo inicial, não dava para ver o local por detrás do aquecedor onde estavam os furos. Então, assim, ali eu lancei em conformidade dos furos, mas não tinha ali uma prova inicial de que eles não estavam ali. Sim, E é por isso que eu falo, o imóvel sendo simples ou não, sendo grande, todos exigem muito cuidado e ângulos bem intencionais, porque às vezes os problemas eles acontecem onde a gente menos espera, sim. né? Não é tão importante assim tirar foto ali por trás do aquecedor, porque é só uma parte mínima, pequena. Mas às vezes é exatamente aquela parte mínima Sim. que vai ter algum problema na vistoria de saída e você não vai ter ali uma prova testando de que aquele problema já existia ou não existia. E na tua opinião, é isso que separa um vistoriador comum de um vistoriador profissional? Sim, uma das coisas. Porque a gente realmente, quando a gente precisa, o vistoriador profissional, ele precisa entender o que significa a vistoria, para que ela serve. Se ele não compreender isso, ele vai achar que a vistoria ela se resume a boas fotos. E ele, por mais que ele seja talvez detalhista em relação às observações, ele escreva legal as observações dos itens do imóvel, se ele não tiver atenção a detalhes que possam vir a prejudicar no futuro, provavelmente ele vai prejudicar em algum momento. Então, a gente precisa ter essa percepção de que todos os pontos ali são importantes, porque todos os pontos ele têm um potencial de dar algum problema futuramente. Então, tudo ali necessita de uma prova. É nesse sentido que eu acho que nos Difere. difere. Sim. Então, além da técnica, percepção e a parte comportamental, ela também é um diferencial? Total. Eu falo que eu vim de Vitória, no Espírito Santo. E lá é uma cidade, por mais que seja capital, é muito pequeno comparado às outras cidades, às outras capitais, né? Bem pequena mesmo. Nós não temos uma demanda assim tão alta. E ao longo do tempo eu fui criando uma relação muito legal também com os clientes. Se eu não tivesse essa relação, eu não sei se eu estaria sentada aqui hoje, porque Sim. muitas vezes eles me davam preferência para realizar os trabalhos deles. Isso. Porque o que ocorre, a parte comportamental, tanto no apartamento, muitas vezes quando a gente vai fazer uma vistoria acompanhada, que a gente precisa mostrar ali um comportamento mais técnico para deixar a pessoa que está nos acompanhando mais segura de que a gente sabe o que está fazendo. Porque ali pode estar um locatário, em uma vistoria de saída, com medo de que você aponte coisas que ele não fez, erros que ele não cometeu e vai causar mais prejuízo, mais dano a ele. E pode também estar um proprietário com medo de que você deixe de pontuar coisas que diminuam o valor do imóvel dele. Sim. E então a parte comportamental importa muito nesse sentido e também com relação às imobiliárias, é uma postura legal, profissional, também em relação a tempo de entrega, Sim. pontualidade em relação à entrega de laudos, a entrega de chaves. Eu, como tenho uma relação direta com imobiliárias, eu entendo que, às vezes, quando você se compromete a fazer a vistoria naquele determinado dia, o que a imobiliária precisa é só daquilo ali para fechar o contrato. Às vezes já está tudo certo e encaminhado, ela precisa do laudo. Então, se você atrasa, você pode atrasar o processo da imobiliária e, às vezes, até mesmo fazer com que ela perca um cliente, caso aquele cliente tenha Sim. alguma urgência, né? Sim. A mesma coisa em relação à entrega de chaves. Às vezes, o que a imobiliária precisa ali é de uma chave, que a chave seja entregue até determinado horário. Então, se você não cumpre
você prejudica. É por isso que eu mencionei inicialmente que durante aquela volta, o meu retorno da viagem do ano passado, das minhas miniférias, em um momento totalmente inoportuno, eu fiz tudo muito na correria, mas eu me cobrei muito para não atrasar nenhum laudo, nenhuma chave, e Sim, nunca atrasei. sim. Nunca atrasei a entrega de laudos e chaves. Nunca, ninguém pode pontuar esse tipo de problema em relação a mim. Sim. A gente vê assim, eu consigo lembrar de alguns casos de bons vistoriadores que têm uma técnica muito boa, mas que pecam nessa questão da comunicação, que justamente é não entender os interesses das partes, né? Como tu mesmo pontuou, o cliente tem, o locatário tem um interesse. Uhum, O proprietário tem outro interesse, a imobiliária tem outro interesse. Então, toda vez que tu vai conversar com essas pessoas, que às vezes tu tá na frente dessas pessoas, né? Por mais sim. que o serviço do vistoriador é um serviço mais solo, né? Mas às vezes tu tá lá com ele, né? E Uhum. aí tu tem que saber se portar com entendendo o interesse da imobiliária, Sim. é a velocidade, é a qualidade ali e tal, mas para não perder o cliente, o proprietário quer saber se tu colocou todas as coisas ali para não ter nada que ele possa perder o valor do imóvel dele. O locatário, ele quer se resguardar que ele não vai ser cobrado de alguma coisa que não deveria ser Uhum. cobrado, né? Então tem que ter essa percepção do todo, né? Tem que ter um tato. Eu tento ali me colocar no lugar de todo mundo. Quando eu estou fazendo vistoria, eu tento me colocar um pouco no lugar do locatário, do locador, da imobiliária, que também vai mediar conflitos, Sim. porque às vezes os conflitos são bem complicados e ela vai estar ali intermediando. E também no lugar do próprio vistoriador, principalmente quando eu vou fazer vistoria de entrada. Eu sei, futuramente eu posso pegar essa vistoria aqui para fazer a vistoria de saída. Vai estar legal? Vai me gerar problema? Sim. Entende? A gente precisa ter esse tato. E Aline, e aí eu sei que tu me falou já que calma, calma é uma palavra, uma das Uhum. palavras mais faladas aqui até agora. E aí como que como é que tu lida com essa pressão, tendo calma, mas qual que é a ferramenta ou as ferramentas ou enfim, como é que tu faz para desenvolver essa calma na pressão, né? Porque é uma pressão, né? Tem que entregar É, a vistoria, tem que fazer com qualidade, tem que estar pegando a chave, entregando no horário, no mesmo dia. eu tento ter proatividade de comunicação. Às vezes é um dia muito cheio, de muitas chaves. Eu vou ter que passar em muitos lugares para pegar a chave, depois para devolver chave, são vários imóveis. Então eu tento ser proativa nesse sentido. Eu já aviso determinada imobiliária que eu sei que tem um probleminha de entregar a chave, demora ali uns 20 minutos. Olha, você está passando para pegar a chave, por favor, deixe na recepção. Já abro ali o Google Maps para ver se determinado dos imóveis que eu vou, nenhum deles é aquelas portarias remotas que nos atrasam. É necessário que a imobiliária mande e-mail com antecedência. Aí eu pergunto à imobiliária, ela já mandou e-mail. Então eu tento ter muita proatividade, porque no dia a dia existem dias que nada pode dar errado. É claro que às vezes dá, não tem jeito. Então eu também tento calcular um tempinho sobrando, sabe? Para cada vistoria, eu planejo gastar determinado tempo em cada vistoria, mas eu sempre deixo um tempinho sobrando. E aí eu também fico muito ligada em relação ao horário de fechamento, né, das imobiliárias. Por exemplo, tem determinada imobiliária que fecha 5, tem determinada imobiliária que fecha às 6, e aí eu preciso ter bastante atenção a isso para não entregar a chave, para conseguir entregar a chave até o horário correto. Eu programo toda a minha logística no dia anterior. É, quando eu vou fazer a vistoria de saída, eu não deixo para estudar o laudo na hora, para abrir o laudo e ir comparando. Eu olho o laudo no dia anterior, o laudo inicial, eu abro ele, eu faço vistoria de saída sempre com duas telas, né? Eu levo o tablet para ir comparando tudo. E sempre olho os laudos no dia anterior. Dou uma lida ali no geralzão, Sim, nas observações, isso ajuda muito. Parece bobeira, não mas é. no dia a dia isso faz uma diferença gigantesca. Planejamento,
proatividade, né? Sim, Comunicação. É um mix, né? Para sim. tu lidar com a pressão, se tu não tá preparado, tu não consegue lidar com a pressão, né? Ah, e se tiver pressionado demais, vai cometer erros. Sim, Aquela frase bem antiga de que a pressa é inimiga da perfeição, ela é muito real. sim, Então, vai cometer erros se tiver com muita pressa. Às vezes, eu sempre repasso as minhas vistorias antes de enviar. Mesmo que eu faça o check-out no local, que eu já tenha preenchido tudo, depois que eu chego em casa, eu dou uma lida, assim, geralzona, dou uma olhada. E até hoje, às vezes eu penso, nossa, poderia ter tirado tal foto de determinado ângulo. Mas daí eu coloco ali alguma observação. Então, a pressa, ela muda. É diferente você fazer um ou dois imóveis em um dia para o dia que você vai fazer cinco. sim. Então, exige muito planejamento. Não dá para viver só pensar em viver um dia de cada vez, não. Às vezes hoje eu já preciso viver um pouquinho do amanhã, preciso me planejar e tentar Sim, antecipar certas situações, sabe? Eu, tipo, conheço bem a minha cidade, eu sei mais ou menos os horários que costumam haver trânsitos, eu já calculo onde eu vou passar primeiro para pegar as chaves. E é muito importante também não ficar pegando um monte de vistoria só pensando no dinheiro que tu vai ganhar sem planejar a questão da logística, porque às vezes simplesmente não dá. sim. Às vezes simplesmente não dá. Lá em Vitória, às vezes, tem imobiliária que me manda mensagem: olha, eu gostaria que você fizesse tal vistoria, tem como você nos atender para determinado dia. E ali eu olho a minha agenda e digo: olha, eu posso, mas talvez eu só vou conseguir te entregar a chave no dia seguinte. Eu vou te enviar o laudo no mesmo dia, mas eu vou te entregar a chave no dia seguinte. Mas daí também no dia seguinte, quando a imobiliária abre, eu chego lá junto com os funcionários e entrego a chave. Compromisso, né? Olha Exatamente. aí, pessoal, olha essas dicas valiosas aqui da campeã, hein? Vou parar Prestem de dar muita atenção. dica, porque vão competir comigo, né? Em 2026 vão competir comigo. Mas tu é bem confiante que eu sei, né? Tira férias na reta final, tá Não, tudo certo. é o oposto. Só meu marido sabe o que ele passou. Eu reclamava o tempo todo. Acho que foi a pior férias que ele já teve na vida. A gente estava, tipo, à beira-mar, assim, abria a janela e via o mar lindo e eu estava reclamando. Preocupada. Faz parte de quem tem a responsabilidade, né, Aline? Uhum. Aline, como é que tu enxerga o mercado de vistoria hoje para quem está começando? Agora falando aí para ajudar aqueles que estão pensando em iniciar na profissão. Então, o começo vai ser difícil, né? Se for uma pessoa que já tem um entendimento legal de todas as coisas, assim, que tem um imóvel, às vezes a pessoa que já participou, por exemplo, da reforma de uma casa, de um apartamento, conhece materiais. Mas, assim, o início, ele é difícil. Ele faz parecer que vai ser sempre difícil. Mas depois tudo fica muito mal automatizado. Você vai conhecendo as coisas e vai se tornando mais fácil. O mercado de vistoria hoje, ele eu acho, subestimado. As pessoas acho que não têm a noção da importância dele. E eu acho que tem um potencial de crescimento nos próximos anos ainda maior, porque cada vez mais imobiliária está percebendo a importância de um laudo adequado. Eu tenho feito muita vistoria de saída, por exemplo, lá em Vitória, de imobiliária que há um ano atrás fazia aqueles laudos bem estilo. Word. Exato, tipo, super simples. Então, assim, eles estão começando a notar a necessidade de terceirizar esse serviço para uma empresa que sabe o que está fazendo. Então, é um potencial gigante de crescimento. É um mercado rentável que te dá possibilidade de escolhas. Hoje eu me considero dona da minha própria vida, sabe? A gente está em janeiro, eu tô aqui em Floripa, eu consigo decidir, calcular os meus dias. É claro que Nem precisou pedir licença para a Elaine? não, não precisei. Mas geralmente eu tenho esse compromisso com Sim, sim, ela. sim. Eu sempre aviso ela as coisas com antecedência. A Elaine, ela é um amor, ela é a melhor coordenadora.
Então, eu gosto, mesmo sabendo que nós temos, o vistoriador ele tem um vínculo de parceria com a House, Sim, né, não de funcionário. Mas ainda assim, eu acho que a parceria ela funciona quando as partes entendem, né, a importância de zelar por uma relação legal. sim, sim. Então, eu sempre aviso com antecedência, mas é, eu só consigo ser dona da minha vida, eu consigo calcular, tipo, esse mês eu quero descansar um pouco mais, quero trabalhar um pouco mais na calmaria, quero ir à praia na terça-feira, sabe? Sim, E consigo, nesse mês eu tô com uma meta tal, vou trabalhar bastante, vou me jogar. São decisões, sim. e eu tenho amado. Poder decidir é muito bom. É legal. A gente também enxerga isso, sabe, Aline, que ainda o mercado, por mais que ele já deu grandes saltos, né, na evolução, ele ainda tem muito a evoluir, né? Uhum. E cada vez mais a evolução ela é nos dois lados, né? Porque eu lembro que eu já tive imobiliária há 20, mais de 20 anos atrás. Na época a gente fazia as vistorias, eram feitas no papel, né? Uhum. Depois foi para o Word, depois, né? E assim, se tu analisar, é, é um grau assim que já evoluiu muito, né? Em termos de documento. Porém, do outro lado também evoluiu. O inquilino também evoluiu as exigências dele. Antes se ele exigisse o que ele exigia 20 anos atrás, a gente estava no melhor dos mundos, né? Só que ele aumentou a exigência dele e ele Aham. vai aumentar mais ainda, né? Porque a gente vê as ferramentas aí de inteligência artificial ajudando e para todo mundo, ela vai ajudar o profissional, como está ajudando também quem está do outro lado lá, né? Que já chega, ó, eu sei que eu tenho direito a isso. Uhum. Então, cada vez mais, e aí eu queria também te perguntar se como é que tu enxerga se esse vistoriador de hoje não se atualizar em 5 anos, como é que ele vai estar? Não vai estar vistoriando. Pelo menos não de forma rentável. Ele vai ser deixado para trás. Porque hoje todo mundo tem acesso à tecnologia, né? O celular, ele é uma máquina, é uma ferramenta de conhecimento. O inquilino, como você disse, também evoluiu, ele sabe os direitos dele. Então, pensa, se tu é um vistoriador que vá no imóvel fazer uma vistoria que o próprio proprietário faria, ninguém precisa de você. Sim, Então, é necessário que haja, assim, uma evolução constante. Eu falo por mim, eu ainda estudo. Eu ainda não sei, acho que 50% do que deveria saber. Tem coisa que eu ainda pesquiso, às vezes eu preciso ainda fazer pesquisas, dar uma estudada geral e sobre muitas coisas, ainda sobre materiais. E todos, isso é uma coisa que tem que ser constante, tem que estar sempre progredindo, porque tudo vai evoluindo, sabe? A tecnologia ela vai evoluindo e ela vai tornando a todas as pessoas, vai tornando assim possível para todas as pessoas acessar o conhecimento, né? sim, Hoje, uma pessoa, vamos dizer, um locatário, ele consegue contratar o app, checklist, e até porque é extremamente sugestivo o sim, app. sim. Ele te dá ali um norte, um caminho, ele te diz o que é necessário ser pontuado. Então, qualquer pessoa consegue pegar e preencher. Então, você precisa ser diferenciado, senão não faz sentido que você seja necessário ali nesse contexto de locação. E aí é aquele tudo que a gente conversou, né? Entender todo o contexto do negócio, entendendo todo o contexto, os interesses, o que que eu tenho que olhar, que ângulo que eu tenho que bater de foto, que não, que por mais que o nosso, como você comentou, o nosso aplicativo, ele é desenvolvido para seguir um passo a passo, então Uhum. é mais difícil do erro, mas se tu seguir só aquilo ali, vai faltar coisa. Com certeza. E aí que vem a diferença do profissional para o não profissional.
Porque, como eu falei, um locatário ele consegue pegar o app hoje e tirar a foto e ir preenchendo. E, então, o que tem que diferenciar você é a forma, como eu disse, a intencionalidade de cada foto. Você precisa saber o que precisa ser pontuado ali na observação, também para não deixar aquele laudo cheio de informações que Desconexo. duplicadas, sabe? Sim, Às vezes não tem nem necessidade. Precisa saber o que é de fato importante ali ser pontuado, o que pode vir a gerar conflito futuramente. E o historiador ele também tem que entender que existe também a parte humana da coisa, sabe? Semana passada, por exemplo, eu fui fazer vistoria de saída em um imóvel que eu estava acompanhada por um casal de idosos, eles eram os proprietários do apartamento. Então, assim, quando chegou, o apartamento não estava legal, eles ficam muito tristes, né? E sim, ali eles ficam com aquela coisa, ah, olha, você já olhou isso? Eles ficam extremamente preocupados. Então, a gente tem que ter essa questão também de compreender o lado de quem está ali para pontuar tudo da melhor forma possível e de forma técnica. Porque ir ali e pontuar o que está errado, digamos assim, os próprios proprietários conseguem olhar, olha, assim, tá assado. Então, a gente precisa ser diferenciado nesse sentido. Porque se o historiador ele não se preparar para a mudança dos próximos anos, porque já tem mudado muito, tudo já sim, tem evoluído muito, vai se tornar desnecessário, entende? Acho que os ruins serão desnecessários, sim. digamos assim. É. Porque também as imobiliárias sempre têm aquele funcionário que elas mandam, ó, vai lá e faz. Sim, Aí pega o app, vai lá, tira sim, foto e tal. O funcionário, às vezes, ele não tem nenhuma experiência, ele faz outra coisa dentro da imobiliária, mas ele consegue ir lá e tirar foto do que precisa. Então, a gente precisa mostrar que o nosso trabalho é essencial, que tem sim diferença do nosso trabalho para uma pessoa qualquer que vai ali e tira foto do imóvel e pontua o material de cada item. sim. E nesse contexto que tu comentou, né, de essas situações que acabam aparecendo, como tu comentou do proprietário, do casal, tem alguma verdade que tu considera uma verdade dura sobre a profissão que ninguém fala? Eu acho que você me fez uma pergunta que me fez eu pensar, acho que eu tô gostando muito da profissão mesmo, tá? Sim, Porque, né, assim, é claro que são dias e dias. sim, Todo mundo, eu falo que na maior parte do tempo eu tenho uma calma muito grande para exercer essa profissão, mas eu também tenho os meus dias em que eu tô um pouco mais estressada que o normal. normal, né? Todo mundo tem. E mas ainda assim eu não consigo achar algo assim que eu consiga pontuar como é claro que algumas coisas elas incomodam, mas acho que não é suficiente. Sim, Por exemplo, mas eu vou exemplificar. Às vezes a gente vai fazer vistoria acompanhada, numa vistoria de saída, e eu sou uma pessoa metódica. Tudo para mim tem uma ordem. Tudo para mim funciona em uma determinada ordem. E eu fico ali com o meu tablet, com a vistoria inicial, e eu sigo exatamente a ordem da vistoria inicial. sim. Né? A vistoria começou pela sala, eu vou iniciar pela sala, e aí o proprietário está ali acompanhando, e ele quer que enquanto você está fazendo a sala, você vai lá olhar o banheiro, uma coisa que ele já viu, ele já pontuou. E ali você precisa ter tato para falar com ele, olha, já vou olhar, tenha calma. Eu vou mencionar tudo que precisa ser mencionado. Te garanto que vai dar tudo certo. Só que ele vai fazendo isso continuamente. Ele não vai. Às Não vezes você, esquece, não esquece. às vezes você vai falar isso umas 20 vezes durante a vistoria. Sim, Vai te chamar ali inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. Pra... mas é até engraçado, porque depois eles vão pegando uma certa confiança, sabe? sim, Na maioria das vezes eu
chego no imóvel, inicio a fazer vistoria de saída, eles nem ficam até o final. Quando eles percebem que está tudo sendo pontuado Sim, corretamente, eles vão embora. sim. E aí não perturbam mais. Mas eu acho também que o principal desafio do historiador no dia a dia são os trânsitos da vida, né? E os atrasos com entrega de chave. Às vezes você chega... Ah, É como eu falei, às isso é vezes uma tem verdade dura. cinco vistorias naquele dia, às vezes até mais, e de 5 imobiliárias diferentes. E aí você chega e a imobiliária, um começa a perguntar pro outro, quem Onde é que que foi tá a que pediu chave? essa vistoria? Onde É, está a chave? Não, tem que imprimir a autorização. Não, essa autorização precisa ser mandada por e-mail. Ah, mas tinha que mandar com antecedência. Então, isso daí, assim, é mas ó, é um... uma verdade dura essa aí, né? Que tu tem que lidar às vezes, com a desorganização do outro lado, né? Exato. Principalmente quando é uma imobiliária muito grande, com muito funcionário. Às vezes a gente chega lá, ninguém sabe quem foi que pediu, quem foi que solicitou a vistoria. E daí não sabem onde está a chave. Acontece com frequência. E às vezes naquele dia, igual eu falei com você anteriormente, que nada pode dar errado. E aí já desanda seu dia, te atrasa. Mas eu vou tentando recalcular a rota ali de forma que eu consiga tirar 10 minutos a menos de um lugar e de outro para no final do dia dar no mesmo, sabe? Sim. Tem dia que eu não consigo, tem dia que extrapola. Dias atrás eu fui fazer, foi um dia exatamente de 5 vistorias. E eu tava tudo encaminhando para ir embora às 5 horas da tarde. Isso era uma vitória gigante, poxa, 5 vistorias, era um dia que eu tinha era um faturamento bem alto, muito bom, e eu tava indo embora em um horário legal. E aí, no último ambiente, que era a cozinha, deixaram o registro fechadinho, eu girei o registro para testar, a gente faz teste de tudo, absolutamente tudo. Eu girei o registro e ele começou a vazar muito, não era gotejando, ele vazava muito, 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 e tinha armário ali. Então, eu acionei a imobiliária, porque numa situação dessa, você não pode pontuar no laudo, o E registro apresenta largar. vazamento Ah, e vai embora. Não, eu solicitei, comecei a ligar e fiquei lá, eu já tinha até terminado a vistoria e fiquei lá secando, aguardando o pessoal da imobiliária chegar, porque é uma coisa séria, tinha armários ali no sim. local, né? Então, são coisas que acontecem, mas para mim eu acho completamente normal. Toda e qualquer profissão vai ter Os imprevistos. desafio. Isso. A gente não consegue. Eu sou uma pessoa que tenta, mas ninguém consegue calcular todas as coisas. Tudo é imprevisível. Isso cada imóvel é um ambiente, né? É novo, e é o que tu falou, né? Eu já vi casos de vistorias terem grandes problemas de filtração para o andar de baixo, porque realmente teve um vazamento sério e não foi, a, a atenção do vistoriador não ficou Uhum. tão clara naquele momento e passou o vazamento e foi, né? Então é como tu falou, às vezes tu vai ter que parar, que nem é um serviço teu, né? Mas tu vai ter Aham. que resolver aquilo, né? Exato. Porque, imagina, eu pontuo ali que o registro está com vazamento. Óbvio que a primeira coisa que a gente faz é ir no medidor geral do imóvel e fechar. Sim. Porém, era um imóvel que não tinha. Então, já dificulta. A única forma ali era eu deixar o prédio inteiro sem água. Hum. E eu até tentei. Desci, fui correndo na portaria, tentei o interfone, não estava funcionando, fui correndo na portaria. Olha, tá acontecendo isso e isso. Ele, olha, não posso fazer nada. Falei, meu Deus. E eu subi, fiquei lá, achei um pano e fiquei secando, secando, até chegar alguém e me auxiliar nesse sentido. Porque ali, se eu deixo, o que ia acontecer? Se eu só pontuo, faço o meu laudo e vou embora. Os armários, que por acaso eram novos, iriam estragar da cozinha. Poderia ir água para o andar de baixo. Ainda mais quando tu faz isso numa sexta-feira. A imobiliária não tem atendimento no sábado e domingo. Você não envia o laudo, na maioria das vezes, ali, logo depois quando termina. Você revisa, às vezes envia no fim da tarde.
E aí eles não vão ter nem acesso naquele dia àquele laudo. E aí vai passar o fim de semana todo vazando. É. Imagina o problema assim gigante que pode ocasionar. Então a gente também tem que ter o senso de urgência. É muito importante ter senso de urgência. Tem coisa que precisa ser contada no mesmo Olha momento. aí, pessoal, dica de ouro para quem está começando, hein? Tem coisa que não dá pra. Vou pontuar no laudo e pronto. Não. Exige urgência. Legal, Aline. Aline, estamos chegando no final, uns finalmente aqui. Agradeço mais uma vez aí pela participação. Parabéns, né, por você, pela conquista, né? E aí, queria entender o que que significa para ti, né, ser a melhor historiadora do Brasil. Eu que agradeço, de verdade. Para mim é incrível estar aqui participando de tudo isso, tudo que eu tô vivendo nos últimos meses, assim, desde novembro é maior do que eu projetava quando eu iniciei nessa profissão. É uma oportunidade, assim, gigante que a House nos proporcionou. Eu confesso que eu não fico com esse sentimento, assim, de que eu sou a melhor historiadora do Brasil. Não penso assim. Eu voltei de São Paulo naquele dia, com aquele resultado, e no outro dia eu estava fazendo a vistoria como, normalmente, como todos os dias, mas eu me sinto com uma responsabilidade muito maior. Às vezes eu vou fazer uma vistoria e eu me sinto na necessidade de dar o extremo capricho em todos os detalhes sempre, porque senão eu vou me sentir uma fraude. Então, então é isso, porque eu penso a gente não pode deixar para fazer as coisas com excelência por conta do concurso em si, elas precisam Sim. ser feitas o tempo todo. Então, a minha parceria com a House continua, vai continuar, eu adoro essa parceria. E como a House me deu esse título de melhor historiadora do Brasil, eu me sinto na obrigação de todos os dias fazer, né, o melhor. Então, eu me sinto agora com uma responsabilidade ainda maior. Acho que é o que eu mais sinto após o concurso. É claro que eu também, assim, muito, muito, muito feliz, porque todo profissional, em qualquer âmbito, ele quer ser reconhecido, né? Então, é um reconhecimento, assim, gigante. E é um carro zero, gente. É um carro zero, é importante falar isso, né? A gente, porque fica parecendo que é algo normal, não é. Não, não é. Nunca vi ninguém fazer isso. É. Tipo, eu vou dar um carro zero aqui para o meu melhor funcionário. Não existe isso. É uma novidade absurda. Então, é só gratidão, gratidão mesmo. Eu tô muito, muito, muito feliz. Mais uma vez, parabéns, Aline. E agora, se for, deixa uma mensagem para todos os historiadores que estão nos assistindo, público em geral, né? Para esse ano, o concurso vai acontecer de novo. Qual que é a mensagem que tu deixa para eles? A mensagem é: façam com excelência, todos os dias. Dê a devida atenção a cada imóvel. Não tenha em mente qual imóvel você precisa ter mais capricho, qual você precisa ter menos. Faça o melhor em todos, todos os dias. Tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais fáceis, mas faça o melhor todos os dias. Não deixa para esperar iniciar o concurso para começar a estudar, se capacitar, melhorar. Faça desde agora, porque quando chegar até lá, não vai estar pronto. Tem muita gente aí que é muito boa, muito capacitada. Eu fui para a final com duas feras, inclusive eu aprendi com eles lá no nosso evento, eu aprendi muito naquele evento. Então, esteja sempre atento a todas as dicas que são dadas nos canais. Não acha que algo seja clichê ou seja pequeno. Dê atenção a todos os detalhes. Que acredito que 2026 nós teremos ainda mais oportunidades, mais trabalho. Vai ser melhor do que 2025. Então, se joguem e acreditem. Eu não acreditava não e estou aqui hoje. É isso. É isso, Aline. Muito obrigado, Aline, Eu que pela agradeço. presença. Parabéns mais uma vez. Pessoal, chegamos ao final do nosso
podcast Pérolas do Imobiliário. Aguardem pelo próximo capítulo e em breve as inscrições estarão abertas para o melhor vistoriador do Brasil, segunda edição 2026. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para todos.